Saudações, pessoal. Luciano Duarte, Anatomia Humana. Estamos vendo o tecido muscular, suas generalidades. E paramos aqui na última vez nas funções do tecido muscular. Vocês observarão que as funções do tecido muscular estão estreitamente associadas às contribuições do tecido muscular para a homeostasia do corpo humano. Então vejamos, quais são as funções do tecido muscular? Produção do movimento corporal, produção dos movimentos do corpo. Sim, os músculos estriados esqueléticos estão fixos no esqueleto e, junto com o sistema nervoso e o sistema esquelético, obviamente, produz movimentos corporais. Estabilização das posições do corpo, pessoal. Nós nos mantemos eretos, nós nos mantemos sentados à beira de um leito sem precisar nos apoiar, nós mantemos a nossa cabeça ereta, posicionada, sem precisarmos nos dar conta disso. Né? Estabilização das posições do corpo. Contudo, eu queria destacar também a estabilidade articular. Articulações sinoviais que são complexas precisam de estruturas que estabilizem as articulações para que nos deem segurança para o movimento, para a sobrecarga de peso, mas também para estabilidade. Por exemplo, a articulação do quadril, a articulação do joelho, a articulação talocrural, essas são articulações que, além de mobilidade, elas têm sobrecarga de peso. Então, elas precisam de musculatura, claro, além de outros fatores, nós precisamos também de uma boa musculatura, uma musculatura fortalecida e equilibrada para manter a estabilidade articular. Armazenamento e movimentação de substâncias pelo corpo. O estômago, a bexiga urinária, os intestinos, por um momento, essas estruturas contêm, né, alimento ou urina, no caso da bexiga urinária, obviamente. Então, é um momento de armazenamento e também movimentação de substâncias pelo corpo. Nós já comentamos que o sangue circula dinamicamente pelo nosso corpo graças à ação da musculatura estriada cardíaca e da musculatura lisa presente nas paredes dos vasos sanguíneos. O alimento é movimentado pelo corpo. Os gametas, né, masculinos e femininos, ovócitos e espermatozoides, são movimentados graças à ação de músculos no nosso corpo. Então, temos mais essa função, que é de armazenamento e movimentação de substâncias pelo corpo. Produção de calor. Já comentamos que o metabolismo, né, que são todas as reações bioquímicas que ocorrem no corpo humano, necessitam de uma temperatura ideal para que possam se dar de forma adequada. E a produção do calor, né, em grande parte, é produzida pela musculatura. A produção do calor é produzida, né? Ótimo isso. A produção do calor é propiciada em grande parte pela musculatura estriada esquelética. Pessoal, propriedades do tecido muscular. Vejam bem o enunciado. Propriedades, o que é próprio de. Então, quais são as características que são próprias do tecido muscular? Quais são as propriedades do tecido muscular? Conheçamos. Excitabilidade elétrica. Vejam bem, é a capacidade de responder a certos estímulos, produzindo sinais elétricos chamados de potenciais de ação. Meus amigos, o músculo, então, é excitável eletricamente falando? Sim. Por quê? Ele tem a capacidade de responder aos estímulos produzindo sinais elétricos. Esses sinais elétricos são chamados potenciais de ação, que vocês fatalmente estudarão na fisiologia humana. O fato é que o músculo ele é excitável. Se ele é excitável, ele responde ao estímulo. Contratilidade é outra propriedade do tecido muscular. É a capacidade do tecido muscular em contrair-se vigorosamente quando estimulado por quem? Por um potencial de ação. Vejam, o potencial de ação já foi citado na excitabilidade elétrica, porque a excitabilidade elétrica é a propriedade do músculo de, se estimulado, responder. E ele responde na linguagem do
potencial de ação. A contratilidade vai ser a resposta, né, à estimulação do potencial de ação. Contratilidade, que é a capacidade do músculo de se contrair vigorosamente, como foi dito. O músculo se contrai. E lembrar, né, pessoal, o músculo não só se contrai, ele se contrai e ele relaxa também. Extensibilidade é a capacidade do tecido muscular em estender-se sem sofrer lesão. Meus amigos, o que é isso? Se eu pegar uma caneta, né, e eu tentar estendê-la, eu não conseguirei. Ela não tem a capacidade de se esticar, de se estender, de se alongar, porque a caneta é um artefato geralmente de plástico, de alumínio. Então eu não consigo estender a caneta. Mas o músculo, sim. O músculo tem a capacidade de se estender, de se alongar, sem sofrer lesão. É claro que quando eu falo que sem sofrer lesão, pessoal, estamos aqui no âmbito da anatomia humana. Se formos falar das ciências do movimento e aplicabilidade clínica e patológica, é claro que falaremos que o músculo, se estendido demais, se alongado demais, pode sim sofrer rupturas, pode sofrer lesões, ok? Elasticidade, meus amigos, a capacidade do tecido muscular em retornar ao seu comprimento e forma originais após a contração ou extensão. Saibam, meus amigos, distinguir elasticidade de extensibilidade. Na elasticidade, após uma contração muscular ou após uma extensão, né, um alongamento do músculo, o músculo tende a retornar ao seu comprimento e forma original, né? Originais, perdão. Isso é elasticidade, né? Voltar ao formato original após uma contração muscular ou uma extensão. Pessoal, aqui tem um quadrinho que resume muitas das qualidades que já falamos até agora, né? Como as questões de contração muscular, as fibras, etc. Vamos passar por aí. Tecido muscular estriado esquelético, esse é o tema. Bom, pessoal, cada um dos nossos músculos estriados esqueléticos é um órgão separado, composto de quê? De centenas de milhares de células que são chamadas fibras musculares em função de sua forma alongada. Então, meus amigos, normalmente nós veremos nas fontes bibliográficas não o nome célula muscular, e sim fibra muscular, devido ao formato alongado dessas células, convencionou-se a chamar fibra muscular a célula muscular. Então, como qualquer órgão, um músculo é constituído de diferentes tipos de tecidos, ok? E relembrando, um tecido é constituído por um arranjo celular mais um material no entorno, que é para manter esse arranjo celular organizado. Cada um dos nossos músculos estriados esqueléticos, pessoal, é composto de centenas de milhares de células musculares, as fibras musculares. O tecido conjuntivo envolve e protege o tecido muscular. Luciano, de que estamos falando? Dos componentes do tecido muscular estriado esquelético. Eu posso falar o seguinte, meus amigos: os componentes de um músculo estriado esquelético típico. Então, há um tecido conjuntivo que reveste e, desta feita, protege o músculo. A chamada tela subcutânea, que antigamente era chamada de hipoderme, ela separa o músculo da pele. Então, se tu pensares aí, a pele, você pensou só a pele, o que tem imediatamente profundo a pele? A tela subcutânea. E depois, aí sim, o músculo. Então, essa tela subcutânea, ela serve para fornecer uma via para que nervos, vasos sanguíneos e vasos linfáticos possam entrar e sair dos músculos. Ok? Aqui é uma ilustração, pessoal, mostrando mais ou menos essa relação. Aí vocês veem que está havendo uma secção
na pele do abdômen para uma possível punção ou mesmo para uma exploração via artroscópio, videoscópio. Então vejam bem, artroscópio é na articulação, né, Luciano? Vejam bem, aqui onde eu passo o meu cursor é a pele. Esse amarelinho aqui é a tela subcutânea, certo? Antigamente chamada de hipoderme. E aqui em vermelhinho já é a camada muscular que é revestida por fáscia. Ainda em componentes do músculo estriado esquelético típico, veja bem, o tecido adiposo da tela subcutânea armazena a maior parte de triglicerídeos do corpo humano, servindo como uma camada isolante que reduz a perda de calor e protege os músculos de trauma físico. Vocês bem lembram, pessoal, que os triglicerídeos também estão armazenados no corpo, dentro dos ossos, no que chamamos de medula óssea amarela. Então, o tecido adiposo da tela subcutânea, armazena uma grande parte aí dos triglicerídeos do corpo, serve como uma camada isolante que propicia a redução da perda de calor, protegendo também os músculos de trauma físico. Então, se eu voltar na ilustração aqui, vocês notem que aqui a pele e a tela subcutânea ela aparece em amarelinho justamente porque ela é armazenadora de grande parte dos triglicerídeos que nós temos no nosso corpo. Aqueles que forem ingressar no laboratório de anatomia e ter a possibilidade de examinar cadáveres, vai observar facilmente a tela subcutânea. Fáscia muscular. E vejam a definição: lâmina ou faixa larga de tecido conjuntivo e ainda mais fina, né, pessoal? Uma lâmina fininha ou uma faixa larga de tecido conjuntivo que reveste a parede e os membros do corpo humano e suporta e reveste e envolve os músculos e outros órgãos do corpo. Permite o movimento livre dos músculos, transporta nervos, vasos sanguíneos e linfáticos, além de preencher os espaços entre os músculos. Então, meus amigos, imaginem um grupamento muscular, imaginem lá todos aqueles músculos da coxa. Imaginem se cada um deles não fosse revestido por fáscia muscular, e eles são. E por isso eles conseguem deslizar um contra o outro. Deslizar, não atritar. Eles deslizam um contra o outro e isso favorece a contração muscular. Além do que, pessoal, se esses músculos não fossem adequadamente revestidos e separados em compartimentos, nós teríamos coxas, braços, pernas totalmente disformes, com formas totalmente irregulares devido a uma não organização. E essa organização, dá-se-á justamente pelo revestimento da fáscia muscular. Aí nós conseguimos ter uma ideia disso, né, pessoal? Das fáscias musculares e das suas projeções. Essa aqui seria uma fáscia muscular, pessoal. E esses aqui, em branco, eu destaco, são projeções vindos da fáscia muscular que separam os músculos em grupamentos. Vejam, os músculos estão aqui, ó, adequadamente agrupados em compartimentos. Essas projeções que partem da fáscia muscular eu denomino septos intermusculares. Septos intermusculares são projeções da fáscia muscular que adentram a estrutura muscular, os grupamentos musculares, fixando-se no osso daquele segmento corporal. Ainda em componentes do músculo estriado esquelético típico, nós temos o tendão. No conceito teórico, pessoal, podemos falar que o tendão é um cordão de tecido conjuntivo fibroso denso, composto de feixes paralelos de fibras colágenas que fixam um músculo no periósteo do osso. Observe que eu coloquei aponeuroses com um asterisco. Sim, meus amigos, as aponeuroses têm a mesma constituição e a mesma função dos músculos, dos tendões, me desculpem. Só que as aponeuroses diferem-se dos tendões na morfologia, ou seja, tendões são como cordões, são estreitos como fitas.
As aponeuroses são estruturas largas, como lâminas. Tudo bem? Veja, aqui nós estamos evidenciando o tríceps sural. O que é o tríceps sural? É um músculo, pessoal, na verdade é um conjunto muscular constituído pelo gastrocnêmio e logo aqui, ó, imediatamente anterior, se nós considerarmos a posição de descrição anatômica, o músculo sóleo. O que é o músculo tríceps? Três, céfalos, cabeça. Tríceps. Então, aqui uma cabeça, aqui outra cabeça, e o sóleo, que agora nós não conseguimos ver, mas numa aula prática certamente verão, há 3 cabeças, há 3 pontos de inserção. Desta feita, chamamos este músculo, ou classificamos, segundo esse critério, de tríceps. Tríceps sural. Por quê? Fica aqui na região posterior da perna, que nós chamamos de sura. Então, nessa exposição aqui, nós temos as extremidades do músculo esbranquiçadas, são os tendões. Aqui o famoso tendão do calcâneo. Eu deixei de propósito aqui, ó, um epônimo, tendão de Aquiles. Aquiles, né, essa expressão é um epônimo. O que vem a ser um epônimo? Um nome dado a certa estrutura do corpo humano que leva o nome próprio de um cientista, um estudioso que supostamente descobriu, ou ainda, né, devido à mitologia grega e a questão do Aquiles, né, que tomou uma flechada nessa região e perdeu uma guerra, convencionou-se chamar de tendão de Aquiles. Mas o nome correto e atual, quase que não sai o atual, né, é tendão do calcâneo, esse é o correto. Então você tem aqui as extremidades de um músculo estriado esquelético típico, são os tendões, são esbranquiçados, brilhantes, são bem bonitos no visual, tanto do vivo quanto no cadáver. E aqui tem outro tendão, veja como ele se fixa no periósteo do osso calcâneo. Essa parte vermelha, pessoal, que é a parte média, que se contrai, que é constituída, de fato, pelas centenas de milhares de fibras musculares, essa parte chama-se ventrimuscular. Ventrimuscular é a parte carnosa do músculo, a que fica com o volume aumentado e com rigidez quando você contrai. Ventrimuscular. Já aqui, pessoal, nessa outra exposição, você tem aqui o ventre muscular, esse vermelhinho, e o tendão no seu ofício. O tendão é a parte, é o componente do músculo estriado esquelético que serve para fixar o músculo no esqueleto, ok? Já a parte média, vermelha, carnosa no vivo, é denominada ventre muscular, é a parte que se contrai. Então, obviamente, quando o ventre muscular se contrai, ele acaba tracionando o tendão, exercendo ali uma força de tensão, e o tendão, logicamente, vai puxar o osso e vai produzir movimento. Não é sempre assim, nem toda contração muscular produz movimento, mas aqui não é o local e o foro adequado para nós conversarmos sobre isso agora, ok? Aqui uma exposiçãozinha também de um tendão, né? Você, quando há a possibilidade, aí, há a eventualidade de uma ruptura de tendão, é possível se fazer uma tenorrafia, né? Faz-se uma sutura e o tendão é reajustado, é religado. Pessoal, 18 minutos e 50, vou dar uma paradinha por aqui, repito, dentro daquela metodologia de não fazer aulas extensas para não cansar. Então fica aqui o meu abraço, dá uma curtida na aula se gostou, deixa uma sugestão, uma crítica, comuniquem-se comigo nos comentários ou mesmo por e-mail, lucianoduarteanatomia@gmail.com, e eu aguardo vocês para a próxima exposição para terminarmos o assunto tecido muscular ou sistema muscular, generalidades. Um abraço.